Você já se perguntou como decisões corajosas podem ser o primeiro passo para transformar a sua vida pessoal e profissional? A resposta está aqui, no Empodera Talk, o talk show responsável por contar histórias de decisões, superação e transformação. Vou pedir para você que já está aí assistindo esse episódio, para você curtir, compartilhá-lo com o máximo de pessoas possíveis e se inscrever no nosso canal. Eu sou a Tamires Neto, a mãe do Tomás, a esposa do George, a filha da Rosalita, do Jorge e irmã da Tati. E também sou mentora de empreendedores, especialista em destrave emocional. A gente está aqui hoje para falar de um tema que vai ser incrível, não só para você que está assistindo, mas para a gente que está aqui no estúdio. O tema será o poder da ação. Como decisões corajosas transformam carreiras e destino. E para falar comigo sobre esse tema, eu tenho ela, que é a esposa do Ezequiel, a mãe do Lorenzo, uma mulher que transforma vidas e carreiras no mundo da beleza. Ela é mentora de nails, palestrante, especialista em autoliderança e programação neurolinguística. Ela já transformou mais de 500 alunas, além de ajudar profissionais a fechar suas agendas com clientes que as valorizam. Ela é referência em capacitar outras mulheres no setor de unhas e belezas. Seja muito bem-vinda, Ana Amaral. Obrigada, Tamires. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por esse convite. E é tão legal ver você falando tudo isso. Às vezes a gente esquece ou não se lembra de tudo que a gente já fez na trajetória. E quando a gente vê alguém falar assim, você fala, caramba, eu sou tudo isso. Você é. E isso faz uma total diferença para a gente. Então, muito obrigada por estar aqui. Você já me apresentou? Então, estou muito feliz. Pode se apresentar mais, se quiser. Tá. Eu sou manicure. Esqueceu de falar só isso. Que eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou manicure, que eu ainda atendo em mesa, eu sou nail designer. É uma coisa que eu amo fazer. As outras coisas, ela traz uma pressão diferente para a gente. E quando eu sento na mesa para fazer o atendimento, eu sinto como se fosse o meu momento de relaxamento. É como se eu buscasse ali uma energia. Eu gosto de estar ali ainda. Mas eu sou mentora, sou practitioner em PNL, sou mãe do Lolo, esposa do Ezequiel, que estão aqui me assistindo hoje. E estar aqui, para mim, eu tenho até dificuldade para achar uma palavra, porque da onde que eu saí, o lugar que eu estava, não era o meu lugar de direito, né? E aí, quando você decide mudar, sair daquele estado, olha as maravilhas que a gente pode encontrar e que Deus permite que a gente viva, né? É isso. E é por isso que você está aqui. Eu não conheço há muito tempo. Para você que está em casa, só para você entender. A Ana me viu no evento. E a gente se falou muito rapidamente. Me deu uma vontade de conhecer ela, sabe, de lá. Por quê? Me apresentar, não sei, porque você é magnética. Dá vontade de falar com você, de conhecer você. E olha, a sua decisão de falar comigo, no fim das contas, fez a gente se seguir e hoje a gente está aqui. Atitude, né? Atitude, ação, que é o tema do episódio de hoje. As pessoas não têm noção como uma ação podem ser decisivas para uma mudança de vida, para oportunidades, para convites. Sim. E olha quantas ações você tomou, você vai falar sobre isso aqui hoje, para que hoje você conseguisse ainda ser manicure com muito orgulho, mas hoje ajudar muitas outras manicures a crescerem, evoluírem. Mas tudo tem um início, né, Ana? E eu imagino que não foi fácil você chegar hoje, sentar nessa cadeira e fazer tudo o que você faz, impactar tantas pessoas quanto você impacta. Eu quero saber como começou. Me fala do seu início. Eu tinha uns 11 anos de idade e foi mais para fugir de momentos de estresse que eu tinha na minha vida. E era quando estava tudo muito difícil, aí eu achei, é como se fosse um hiperfoco. Ali, naquele momento, eu esqueço de tudo que está acontecendo e eu estou focada ali fazendo a minha unhazinha. Eu tinha 11 anos de idade. Eu lembro até hoje que era um esmaltezinho rosa e o palitinho de dente, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar palito e nem alicate, nada disso. E foi ali que eu comecei. Aí minha família começou a dizer, você tem dom, você tem talento, faz isso. E aí eu comecei a fazer unha. Só que eu tinha um senso de merecimento tão baixo, mas tão baixo, que quando eu comecei, eu cobrava R$1 para fazer a mão e R$1 para fazer um pé. E o mais engraçado de tudo é que as pessoas me pagavam R$1 realmente. Tipo, eu vou te dar mais um pouquinho aqui, porque o seu trabalho foi legal. Só que
eu entendia, não entendia, na verdade. Eu não sabia, eu achava que eu realmente valia R$ 1. E foi o que eu sabia fazer, eu aprendi sozinha, eu sou muito autodidata, então eu vou vendo, eu vou fuçando, eu aprendo. E aí comecei, desse jeito. Só que eu achava que fazer unhas era um subemprego e que era um bico que eu faria ali só para ganhar R$ 1 ou outro e que não era uma coisa séria. E aí fui trabalhar várias vezes em CLT, aí ficava 3 meses, saía, 2 meses, saía, 3 meses, saía. Porque eu não gostava de fazer aquilo, eu gostava de fazer as unhas, mas eu não conseguia encarar que aquilo era algo para mim e que faria diferença na minha vida. Então, fui deixando. Depois, vim para o Rio, cheguei aqui num sábado. O mais engraçado é que, quando eu cheguei no Rio, foi em 2010. Você é de onde? Sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha de 60 mil habitantes. Faz pouco tempo que começou a ter bombeiro lá, nem isso tinha na cidade. Porto Ferreira, interiorzão de São Paulo, quase Minas. Uhum. E, quando eu cheguei no Rio, eu lembro que eu passei na frente de um salão, num sábado. Entrei nesse salão, perguntei se tinha vaga. Quando foi na terça-feira, eu fiz o teste, já cheguei no Rio, já comecei a trabalhar. Morava numa kitnet que cabia só um colchão no chão. Inclusive, o colchão já estava lá, ou seja, eu não sabia nem o que tinha acontecido naquele colchão. Eu sei que era aquele lugar que eu dormia. Colchão bem fininho, assim, bem ruinzinho. E lá eu fiquei durante uns 6 meses trabalhando nesse salão. Conheci uma cliente maravilhosa, fui parar na Barra da Tijuca, e começa a melhorar um pouquinho as coisas, né? E comecei a trabalhar como manicure, sempre sofrendo muitas humilhações, assim, do fato de você... na sua casa você pode ter ar-condicionado, porque na casa de vocês, que é tudo gato, vocês podem ter. Ou isso são histórias verídicas. Sim. Verídicas mesmo, é surreal. A gente escutar essas coisas no salão. Sim. Eu lembro que eu estava lendo um livro chamado... Acho que todo mundo conhece, que é best-seller, que é O Menino do Pijama Listrado. Uhum. E ele estava igual uma mesinha, assim, ó. A cliente chegou. Nossa, a cliente aqui esqueceu o livro. Aí eu falei, não, esse livro é meu. Manicure agora lê? Caramba. E aí você ter que ouvir isso, você engolir, respirar e falar assim, não, eu preciso disso aqui. E eu deixar que as pessoas fizessem isso comigo. E quando eu saí de lá, na verdade, você não tem muita consciência e você não tem... Eu não jogo muita responsabilidade para as pessoas, mas eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Então, eu sempre ficava ali, ó, sabe, pulando, vivendo com aquela mixaria, me contentando com migalhas, e foi indo assim. Quando chegou no ano de 2020, me arrastando desse jeito, foi o ano da pandemia. Eu acho que muitas pessoas passaram por esse momento na pandemia também, Sim. Que foi onde tudo mudou. Eu estava assistindo uma live, uma amiga mandou uma live sobre propósito, eu assisti essa live, e aquilo me deu um insight muito grande, e aí eu comecei a mudar a mentalidade, e não foi de um dia para o outro, é uma construção, é como se você vai rasgando camadas, e você vai adentrando camadas, e cada camada que você vai seguindo, vai aumentando a pressão, vai ficando mais difícil. E foi em 2020, final de 2020, que eu decidi investir, pegar R$ 800, eu não sabia como eu ia pagar aquilo, e pedi o cartão do meu sogro, comprei um curso, parcelei em 12 vezes e fui tentando. Encontrei um anjo no meio do caminho, que foi a Dai Rosendo, que me ajudou muito. Eu lembro que foi a última parcela do auxílio emergencial, e eu comprei esse curso da Dai. E aquilo abriu a minha mente assim, de uma maneira que eu falei assim, cara, é isso, dá para fazer. Comecei a fazer mais unhas e falei, vou montar um estúdio na minha casa. Desabriguei o meu filho, coitado, foi dormir lá no nosso quarto, com a cama colada, e fiz um estúdio. A minha casa era horrível, meu apartamento era horrível, mas o estúdio da cliente, naquele momento, ele precisava ser o mais arrumadinho para que eu conseguisse atrair essas clientes para mim. E não sabia muito o que fazer. No início, a gente vai meio que por osmose, porque está dando certo para alguém, eu vou fazer ali, ver o que vai dar. E começou a dar muito certo. Por quê? Eu tinha 27 anos de bagagem de salão de beleza. E aí eu lembrei, nossa, as clientes chegam em mim e elas falam tudo de bom e de ruim do salão. É na manicure que tudo se concentra. Então, eu vou usar tudo isso ao meu favor.
E comecei a fazer, e comecei a estudar, e comecei a fazer. E aí chegou num ponto que eu falei assim, por que eu não consigo avançar? Por que as nail designers, as manicures, muita gente da área da beleza, não consegue avançar? E aí eu falei assim, e comecei a buscar essa resposta. E aí eu entendi que é porque a gente não tinha mentalidade. Exato. Que a gente tinha aquela mentalidade fixa, que eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Só rico que consegue as coisas. Pessoa teve sorte, teve alguém que foi lá e fez por ela. E aí eu falei assim, eu preciso de mentalidade, eu preciso estudar mais sobre isso. E aí eu falei, comecei a estudar, e aí eu falei assim, eu aprendi, eu apliquei e deu certo para mim. E agora o que eu tenho que fazer? Eu vou aprender mais a fundo, porque eu preciso ensinar essas mulheres Outras pessoas a conquistar o que eu estou conquistando, a ter uma agenda cheia, porque eu não tive só uma agenda cheia. Eu tive a escola do meu filho particular, eu consegui viajar, eu consegui me alimentar bem, eu consegui comprar coisas que não tinha. Antes não era possível. Não era possível e eu nem me achava digna, nem achava que merecia. E aí eu falei assim, essas mulheres precisam disso. E é isso que eu vou atrás, e é isso que eu faço. Né? Estudo sobre mentalidade, desenvolvimento humano, PNL. Estou sempre estudando, buscando mais, porque do jeito que eu fui transformada, eu também quero transformar. Do mesmo jeito que a unha me salvou, eu quero salvar outras pessoas através disso também. Sim. E eu fico até emocionada de falar, porque quer ver quanto que você ganhou na vida? É quando você consegue fazer o seu filho enxergar que ele também merece. Quando você pode dar viagem, passeio, você pode dar tudo para ele, mas ouvir da boca dele dizendo assim, eu mereço isso. A gente foi numa viagem recentemente para Búzios, primeira vez de viagem em família, pago com dinheiro de unha, pago com dinheiro do meu trabalho, e eu virar para o meu filho, ele me olhando com uma carinha assim, sabe? Todo fofinho. Eu falei assim, que tanto que você olha para mim desse jeito? E ele dizia assim, é porque eu estou muito grato, mãe, eu estou sentindo muita gratidão. Que lindo. Aí eu peguei e falei assim, você merece. E eu pensei que ele ia dizer, você também, ou não falar nada. E ele disse assim, eu sei que eu mereço. Isso, para mim, foi o que ganhou o meu coração. E eu quero que outras mulheres passem por isso também. Nossa, Ana. Estou emocionada. Tá? É muito forte o seu relato. Sim. A sua construção enquanto pessoa, enquanto profissional, e que hoje se dedica a transbordar e transformar a vida de outras pessoas, em especial mulheres. Sim. Você falou sobre um momento decisivo na sua trajetória. Acho que o primeiro... Diversos, na verdade, mas acho que a gente pode falar da sua decisão de sair de São Paulo e vir para o Rio de Janeiro. Sim. Uma decisão muito forte. Vir para cá, um outro estado, um outro local, sem saber o que te esperaria, se você conseguiria algo escondida. Só contei depois de um dia que eu estava aqui, da minha família. Porque você acreditava que aquilo seria melhor. E eu fiquei pensando que talvez eles pudessem me barrar ou me convencer de não vir. E aí você tomou decisão, sozinha, e veio para cá. E aí teve uma outra decisão, que foi a de você, num momento ali desafiador da pandemia, onde todo mundo foi afetado de alguma forma. Sim. Eu mesma fui profundamente afetada pela pandemia, com a perda de 6 pessoas da minha família, em especial da minha mãe e da minha irmã, inclusive estão aqui na foto, e comigo de outra forma. Mas esses fatos, eles são decisivos. Sim. Para que outras decisões sejam tomadas. E a sua foi, com o auxílio emergencial, última parcela. Sim. Eu preciso trabalhar em mais um detalhe da minha vida. Sim. Para que eu possa, de fato, alcançar aquilo que eu mereço viver. Exatamente. E ali você resolveu investir num curso. Sim. Que foi definitivo para toda uma mudança. Sim. De mentalidade, mas também de estrutura, para que você trabalhasse de uma forma diferente. Só que você fez algo que eu costumo dizer que é como... Tem o filme Matrix, já assistiu Matrix? Sim, Matrix tem as 2 pílulas que você opta por tomar, caso você queira continuar conhecendo o mundo da forma que você conhece, ou de tomar uma outra pílula, para você, de fato, conseguir acessar o mundo como ele é de verdade. Você tomou a segunda pílula, que foi de aceitar, conhecer o mundo através do processo que é de autoconhecimento. Sim. É de olhar para dentro, para depois você poder olhar para fora.
Só que quando a gente olha para dentro, a gente não consegue mais parar de olhar, de tentar investigar cada coisinha da nossa trajetória, do nosso histórico familiar, de tudo, na verdade, que nos compõe e que nos trouxe ao momento que a gente vive. E a gente percebe que para a gente chegar no futuro que a gente deseja, a gente precisa dessa construção, dessa jornada. Sim. E você tem passado por ela brilhantemente. Sim. Porque não só você passou por isso, como você já está conseguindo fazer com que Sim. o seu filho ele tenha uma real noção Sim. do valor que ele tem. A gente chama de crenças de valor. Sim. As pessoas sentem que elas não podem, que elas não merecem, que elas não conseguem. Quando, na verdade, elas podem, Sim. elas conseguem, elas merecem. O seu filho tem 9 anos. 9 anos. Tem 9 anos. Ele, com 9 anos, ele já sabe que ele merece. Já. Quantas pessoas passam uma vida inteira entendendo que elas não merecem absolutamente nada diferente daquilo que elas já têm? Sim. E você está fazendo isso. É muito diferente quando outra pessoa fala realmente. Você percebe que você falou uma palavra lá no início, que você investiu. Você percebe que a gente sempre tem que ter uma atitude primeiro? Ação. Tem uma frase que eu falo que é o seguinte: o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Nunca é o contrário. Primeiro eu investi, eu dei, depois chegou para mim. Às vezes a gente acha que... E às vezes nem é isso, tá? Às vezes o oferecer primeiro... todo mundo, na verdade, acha que precisa de dinheiro para isso, ou que, nesse caso, precisou, né? Mas que precisa de dinheiro para começar, que precisa disso, precisa daquilo. Só o fato de você fazer... deixa eu pegar uma colocação. Quando você... O dar... A simples atitude de você querer fazer alguma coisa já é o dar, já é o começar. Depois vem e chega para você. E muita coisa que quando eu estava lá atrás, né, eu comecei e eu não tinha dinheiro realmente. Eu não tinha nada. E o meu marido é Uber. Pode falar isso, gente? Pode, Uber. E o meu marido é Uber, e aí a gente não tinha dinheiro realmente para fazer. Eu estava no auxílio emergencial, ele também. Eu lembro que eu preciso transformar o estúdio. Eu preciso fazer alguma coisa aqui nesse estúdio. Como que a gente vai fazer? Ele, eu vou trabalhar um pouquinho a mais, e vem umas bonificações. Eu lembro que uma bonificação foi R$46, tipo R$50. Aí eu precisava pintar o estúdio, eu precisava dar um jeito ali para conseguir receber cliente. E ele falou, vamos lá comprar alguma tinta, vamos ver o que a gente consegue comprar. Deu uma latinha de tinta desse tamanho, assim, pequenininha. E a história que eu sempre conto lá no estúdio é que eu comecei o meu estúdio com essa parede e com R$46 eu comecei meu negócio. Com R$46. E deu tão certo, R$46. Hoje, a minha unha é R$240. Eu consigo transparecer o meu valor para cliente. E elas pagam com maior amor. Sim. Se eu aumentar, elas vão fazer com maior valor, porque ela vê valor em mim. Exato. Mas a atitude de ter começado, mesmo que com pouco ou quase nada, faz total a diferença para você amanhã. Total. Se você não começar hoje com pouquinho, você não chega no amanhã. E eu acho que um problema que a gente tem é que você olha o todo. Eu quero um estúdio. Eu preciso de 8 mil, eu preciso de 10 mil para dar entrada numa casa, até 6 meses. Você olha 8 mil, você olha 20 mil, você olha um estúdio completo, você olha uma profissional completa. Mas por que você não olha as micro coisas que você precisa fazer para que você atinja aquilo? Exato. Quando eu separei tudo isso por partes, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque se eu olho para mim hoje... Eu quero fazer um evento para 500 pessoas, para 1.000 pessoas. Eu vou precisar de muito investimento para isso. Mas qual é a pequena parte desse evento para 1.000 pessoas que eu preciso me concentrar hoje? Então, estou fazendo isso. Eu peguei o macro e transformei o micro. E aí eu vou de passinho em passinho para chegar naquele movimento grande. E eu acho que as pessoas não tomam atitude hoje porque elas estão olhando o todo completo. Você falou de uma frase que você gosta. Tem uma frase que eu adoro, que é do Tony Robbins. Decisões definem destinos. Sim. Você decidiu. Sim. E com base nos recursos que foram aparecendo, que foram surgindo, que vocês, enquanto família, foram gerando, Sim.
com base na sua decisão, você falou, eu vou investir Sim. em algo que eu entendo que eu preciso, que a minha família precisa. E tudo tem um começo. Tem pessoas que não têm a paciência de construir. Só tem a visão da casa pronta. Mas não conseguem enxergar o caminho para, de fato, você ter a sua casa, a sua mansão, o seu lar, seja lá a visão que a pessoa tem da casa. Porque até isso muda. Qual tipo de visão você tem sobre você, sobre o seu futuro, sobre o seu negócio, sobre o que você quer? E muitas pessoas não têm. Existem pessoas que só conseguem pensar no imediato. A preocupação ela fica em torno dos boletos, das contas a pagar. Ela não consegue vislumbrar algo maior, diferente do que ela vive. E eu acho o máximo que você, que começou como manicure, que ainda é, mas que hoje em dia também é tantas outras coisas, você teve a visão da casa pronta. E ela não está pronta ainda. Você tem muito mais para fazer, muito mais a alcançar. Eu tenho certeza que a gente vai... Estou até adiantando já o final? Não, vou voltar para cá. Mas que a gente vai ver muita coisa grandiosa que você vai fazer. Mas, Ana, eu quero saber de você o seguinte. Eu queria que você me contasse sobre a transformação que você já tem gerado na vida de mulheres. Eu sei que são muitas, são mais de 500. Mas eu queria que você me falasse de um case seu. Um caso de sucesso. Sim. E é muito forte. Eu acho que é o maior caso, assim... Eu sofri abuso com 11 anos de idade. E eu não falava... Na verdade, eu vivia esse... Até 2020, eu vivia esse abuso todos os dias. Todos os dias. E uma pessoa que sofre um abuso, que sofreu um abuso com 11 anos, e começa a revivenciar isso todos os dias da sua vida, existe como ela curar alguém? O que ela faz com as pessoas que estão em torno dela? Ela sangra em cima dessas pessoas, ela machuca essas pessoas. Eu era essa pessoa. Eu vivia sangrando em cima de todo mundo, contaminando todo mundo. E em 2020, quando eu percebi que eu não precisava e que eu não era aquele abuso, e quando eu comecei a falar sobre isso, engraçado, né? A gente acaba atraindo muitas pessoas, então muitas alunas passaram por isso e elas contaram para mim. E quando elas me veem, ela fala assim, Ana, eu vejo você falando disso hoje, de um jeito tão tranquilo, que eu tenho esperança que eu também vou conseguir fazer isso um dia. Mais uma vez a decisão, né? Que eu vou decidir, mais uma vez, não viver isso todos os dias, e que a culpa não é... Eu não sou aquele abuso. Eu sofri aquele abuso, mas eu não sou aquele abuso. E eu achava que eu era aquele abuso. Mas tem um caso de uma aluna específica que Deus colocou na minha vida, que ela vivia um relacionamento com uma mãe que trazia substâncias, assim, medicamentos, para ela. E eram medicamentos que não é para você tomar. Você tem que ir de receita, você precisa de um monte de coisa. E ela vivia esse relacionamento tóxico com a mãe, porque a mãe queria manter ela daquele jeito, presa naquele local. Ela não conseguia evoluir, uma depressão horrível. Lógico que eu encaminho para as pessoas poderem cuidar disso. Mas ela não tinha essa visão, que ela vivia esse relacionamento narcisista, esse relacionamento tóxico. Ela vivia dopada, com morfina. Onde que você encontra morfina para comprar assim? E depois que ela passou pela minha mentoria, que nem é focada nisso, mas eu atraio isso, é inacreditável. Ela conseguiu montar o estúdio dela, ela conseguiu sair da casa dela, ela casou com o namorado dela, foi para outro estado e hoje ela tem uma vida assim maravilhosa. Tem o estúdio dela de sucesso, mas antes ela ficava se injetando todos os dias morfina. E quem trazia era a mãe. E ela conseguiu sair de um quadro desse através da minha ajuda. Não tem dinheiro no mundo que pague algo assim. Não tem. Não tem. Fora, assim, esse é o mais impactante para mim, e alunas também que já sofreram abusos, e elas hoje têm uma visão melhorada sobre isso, elas conseguem se desvencilhar, né? Separar o corpo daquele momento. Então, isso, para mim, são os maiores casos assim que chegaram para mim. Nossa. É muito forte. Se eu pudesse resumir o que você falou agora sobre você
e sobre a sua ou suas alunas seriam: pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Sim. Você precisou entender das suas feridas para você se curar, para que hoje você pudesse cuidar de outras pessoas Sim. feridas a se curarem também. Então, olha o que a sua aluna tomava por meio da questão da mãe, morfina. Que existe mais forte para a dor. Sim. Ela nem tinha uma dor física, Não. mas era uma dor emocional tão forte que a levava a tomar essa atitude. Sim. E aí você pôde mudar todo esse Eu fico até significado arrepiada. para ela. Sim. E ela ressignificar essa dor. E assim ela estaria ressignificando a sua vida profissional também, tendo novos resultados, né? E é muito do que eu faço. Eu, quando comecei a fazer a mentoria, eu fazia a mentoria com foco em ressignificação Sim. de crenças. A gente se identifica em diversos pontos, né, Ana? Uhum. Eu também sou mentora, enfim, sou treinadora em PNL e tal, e trabalho muito com isso. Mas eu ia só nesse ponto. Só Sim. não. Eu ia nesse ponto que é muita coisa. Sim. Você entende a complexidade disso. Sim. Mas eu via que eu tinha tantos outros recursos na minha bagagem. Eu falo que dentro da minha cartola eu tinha tantas coisas que eu podia tirar dali. Eu estava tirando, entregando muito além. Eu faço hoje uma série de coisas, não só pelas minhas alunas, mas por todas as pessoas que eu atendo, que se conectam comigo. Eu sempre entrego Sim. além. E eu vejo que você faz isso. Mas eu não posso deixar de falar também sobre o seu trauma, sobre o que você viveu e de como ele foi definitivo por grande parte da sua vida, mas, de certa forma, isso é o que move o seu propósito. Sim. Na verdade, esse é o seu? Sim. Você percebe como, quando a gente passa por um trauma, como que a gente permite, quando você passa um trauma e você permanece nesse trauma, você está dando a permissão para que aquela pessoa dite a sua vida. E aí teve um momento que eu falei assim, eu não vou mais te dar a permissão de ditar para onde eu vou e o que eu vou fazer. Você já roubou tanto de mim. Já teve tanto de mim. Por que você vai ter mais agora? Chega. Então, foi mais uma decisão que foi assim... E detalhe, né? Eu não sei, eu acho que você é cristã, eu não sei, mas eu falo que, às vezes, o nosso propósito, ele rasga a gente primeiro. Totalmente. Ele rasga a gente primeiro. Ele destroça a gente primeiro. Porque como que eu vou fazer aquilo com outras pessoas se eu não passar, não superar e não sobreviver a isso e olhar para isso de uma forma diferente? Exato. Eu não vou ter bagagem nenhuma, não que você precise passar para... Mas eu falei, como que agora eu vou... Falei, não tem como eu guardar isso só para mim. Não tem. Foi tão bom para mim, foi libertador. Olha onde eu estou aqui com você hoje. Num podcast, uma manicure num podcast. Quem que dá essa liberdade para uma manicure? Fala para mim. A sua permissão. A nossa própria, né? Total. E eu vou falar pela primeira vez no podcast. Eu já falei isso em alguns outros espaços, mas eu também fui abusada. E isso, na verdade, de uma forma inconsciente, me levou a tomar algumas decisões. A primeira delas começou com a faculdade. Eu escolhi fazer serviço social. O que o serviço social, o que o assistente social faz? O dever do assistente social é garantir os direitos das pessoas. Eu decidi fazer essa faculdade para que eu pudesse garantir o direito das pessoas indefesas, das pessoas que não tinham consciência dos seus próprios direitos, das pessoas que sofreram e sofriam qualquer tipo de negligência, de abuso, de violência, pudessem ter acesso a apoio, a locais, a pessoas e a serviços, para que elas pudessem, de fato, mudar aquela realidade. Mas eu não sabia por que eu estava escolhendo, não de forma consciente. Eu fui entender isso quando eu passei pelo processo de autoconhecimento. Começou com a terapia, de encarar algo que eu busquei a vida inteira, bloqueio. Sim. Romantizava as figuras da minha família, olhava por um outro ponto de vista, não falava sobre, Sim. para não ferir outras pessoas da minha família. Eu Então, na também. verdade, já havia sido ferida e continuava ferida. Mas quando a gente se conhece de uma forma tão profunda, a gente precisa olhar para esses episódios que até então nos definiam. Sim. Mas quando a gente passa não só pelo processo de reencontro com essa Sim. dor, mas de uma mudança de significado dela
das pessoas, de nós, Sim. o jogo muda. Quando eu olhei para as figuras que me violentaram, quando eu perdoei, quando me perdoei também, Sim. tudo mudou. E a partir eu dei permissão para que outras coisas acontecessem na minha vida. Sim. Eu deixei para trás o que tinha que ficar para trás. Sim. Lá no momento. Lá. E daí veio toda essa Tamires que agora, Incrível, que você viu, maravilhosa. que você vê, que as pessoas estão vendo, que se tornou mentora, que passou a compilar todos os seus conhecimentos, técnicas, experiências vividas como forma de resgatar pessoas feridas para elas serem curadas. Curadas. Lindo. Aplausos. Maravilhosa. Para nós. Você percebe, Tamiris, que a gente... Eu vim falando no carro isso com meu marido. A gente é uma geração que mais tem liberdade. A gente é uma geração que mais tem liberdade para fazer o que quiser. E muitas pessoas não sabem o que fazer com essa liberdade. Porque, na verdade, internamente, elas estão presas. Como que uma pessoa que está acorrentada, aprisionada, ela consegue viver o extraordinário? Ela está cheia de correntes amarradas e presa. Como que ela não consegue? Ela não vai conseguir ter resultado. Por que uma manicure, eu não poderia estar dando um curso de técnica? Eu não poderia ensinar vendas e marketing, elas bombarem como eu bombo? Só que elas não vão conseguir, elas podem fazer um... Vamos falar um bom de marketing aqui. A Duda Vieira, vamos falar ótima de marketing. Você pode fazer um curso dela, você pode fazer um curso de quem? Pablo Marçal. Se você não desbloquear, se você não ir lá e soltar, e virar a chavinha daquele cadeado e soltar suas correntes, você não aprende. Você não consegue colocar um marketing em prática, venda, você não consegue colocar um bom atendimento para sua cliente. Não consegue. Porque aquilo está te segurando ainda. Exato. Por isso que eu fui estudar mais sobre mentalidade, desenvolvimento humano, sobre PNL. Porque é através disso, quando você se liberta, que você consegue conquistar a outra parte. Exato. Eu falo muito disso, não adianta. Quantas pessoas investem em milhares de cursos? Você investiu em um, que, claro, você entende a necessidade de investir em muitas outras Sim. coisas. O aprendizado ele é contínuo, a gente tem que continuar fazendo esse movimento. Mas quantas pessoas compram diversos cursos e não abrem, não terminam, se começam, não terminam? Se você perguntar para as suas alunas, pergunta assim para elas, eu pergunto às vezes, quantos cursos você já comprou? As pessoas nem sabem a quantidade. Elas nem assistem, Elas nem inclusive. assistem, né? E por que isso? Porque, Elas não tem têm diversas permissão. travas que as pessoas ignoram ou não entendem que elas têm aquilo ali. Sim. Elas até enxergam que precisam de ajuda. Mas elas têm tanta urgência também, às vezes, em mudar imediatamente, É que difícil, acabam né? achando que a solução está ali, no curso Sim. de marketing, de vendas, de posicionamento. Tudo isso é importante, inclusive, eu Lógico. falo isso. Eu mentoro sobre isso. Só que antes disso eu falo da mentalidade. Sim. Tem que deixar para trás, de fato, tirar essas correntes. Para que depois você possa não só caminhar, correr, voar. É um processo. O que você ensina, né? O que você fala, o que eu também falo, mas você já está aí há mais tempo do que eu, você vai dizer que é verdade. Todas as pessoas tinham que ter acesso a isso. Sim. Todas as pessoas, antes de construir qualquer coisa, de entrar em qualquer projeto, elas têm que ir nessa parte, porque senão não vai conseguir desenvolver. Não vai. E elas não dão atenção porque elas acham que vão aprender isso sozinhas. E as pessoas passam a vida, morrem e não conseguiram aprender. Se faz um curso com você ou a mentoria que você aplica, se você faz isso, a pessoa vai adiantar 10, 20 anos da vida dela. Sim. O resultado dela vai chegar em 20 anos. Mas se ela fizer uma mentoria com você de mentalidade, 20 anos, você vai pular 20 anos do tempo. Quem que não queria ganhar 20 anos da sua vida? Sim. Exatamente, eu falo sobre isso, sobre o tempo. O que eu demorei anos para construir, para aplicar em mim, eu consigo fazer com o mentorado em 2 meses. E eu sei que você... 2 meses. Sim. 2 meses. Dança gigante. Gigante, com estratégias, Sim. com alinhamento. O que eu faço, na verdade, é compilar muitas coisas que eu fiz comigo. Eu perguntei do seu case e você começou a falar de você primeiro, achei interessante. Eu pensei que a sua resposta seria até uma que eu utilizo. Eu sou meu primeiro case de sucesso. Sim. Na verdade, o nosso produto, de certa forma, reflete O que é... aquilo que a gente aplicou Sim.
na nossa dinâmica de trabalho, no campo pessoal, enfim, e a gente repassa isso, porque a gente entende que é transformador, porque foi pra gente. O nosso primeiro caso de sucesso, ele é a gente. Exato. Mas vamos voltar ao segundo, ele é o reflexo seu, é você. Isso aí. Porque você acabou de ser curada, você está sede, eu quero curar também, vem. Peraí, deixa eu até me arrumar minha roupa. Vem. Praticamente vai ser a mesma coisa que você acabou de se curar. É isso aí. É isso. A gente acaba atraindo. Tá atrelado ao propósito. E a gente está aqui para poder transbordar, né, Ana? A gente não passou o que a gente passou à toa. A gente não está aprendendo à toa. A gente não está aqui à toa. É para a gente, de fato, levar a nossa mensagem. Não gosto nem de usar a palavra exemplo, mas a nossa vivência. Para a gente inspirar muitas e muitas pessoas. É por isso que você está aqui no Empodera Talk. Você, de fato, é personificação. Sim. Do que o Empodera Talk busca, representa. E para quem está assistindo. Mas eu quero deixar um recado para você que está em casa. O Empodera Talk, ele existe porque temos um parceiro incrível que também se conecta perfeitamente com a essência do Empodera Talk. Estou falando de quem? Da Essencial Benefícios. Sabe o que é essencial? É você cuidar do seu bem. Se você busca proteção veicular contra roubo, furto, colisão, se você quer assistência 24 horas, a Essencial é a empresa de proteção veicular, a mais incrível para proteger você, sua família e seu bem. Venha fazer parte para a família Essencial. Eu recomendo. E pegando esse gancho, Ana, eu quero perguntar, o que é essencial para você? Essencial é ter dignidade para poder viver. Se você tem dignidade, você vive com honra. E se você honra, você vai honrar os seus e as pessoas também que você acaba encontrando pelo caminho. Então, hoje, eu sei o que é ter dignidade e eu sei o que é ter honra. Eu não sabia o que era isso. Na verdade, eu nem entendia quando a gente falava que tinha que honrar as pessoas, ou pai e mãe. Eu não entendia. Eu vou honrar o quê? Eu vou saber, não consigo nem, não sei nem o que é isso. Então, hoje, para mim, é a dignidade. Através de ser digno daquilo, merecer ter coisas, fazer coisas. Na verdade, né? As pessoas ficam muito focadas em ter. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo. Ela nem é ainda. Ela não busca o ser dela e ela quer buscar o ter. Sendo que, através do ser, o ter vem. Você não precisa fazer esforço, né, Tamires? Já parou para pensar? Tá. Quando você não precisa fazer esforço. Eu sou o que eu sou hoje e eu não faço esforço para vender. Eu não faço esforço para ajudar pessoas. É algo que é da gente natural e ele transborda. Automaticamente as coisas chegam. Só que o foco está onde? No lugar errado. E esse é o caminho, é você mudar o foco. Aonde você coloca a sua lupa? Aumenta. Existem pessoas que, de fato, colocam a sua lupa no ter. Sim. Eu quero ter dinheiro. Eu quero ter um negócio de sucesso. E não é errado, né? Não é nem um pouco errado. Mas o que você é? E o que você deve fazer para mudar, teoricamente, as configurações internas para daqui a pouco você tenha? E essa construção que eu sei que você faz. Eu queria que você me contasse o como você faz isso. Eu sei que você tem um produto que você está transformando essas mulheres. Eu vi você falando sobre ele. Eu queria que você falasse aqui no Empodera. Mentorias? A minha mentoria, o nome dela já diz por si só, né? Chama O Poder da Rainha. Inclusive, eu vou contar aqui só 2 coisas que é super legal, que vai casar com o nome. Qual é o grande poder de uma rainha? Antes de você assumir o seu trono, antes de você assumir o seu reino, antes de você vestir sua coroa, você precisa fazer uma coisa. É ser coroada. Então, antes de você ter alguma coisa, antes de você chegar lá, você precisa se coroar. Então, como que é o meu produto? Ele é dividido em 2 fases. Primeiro, você se coroa. Você vai entender sobre você vai entender sobre o seu redor, você vai entender o que você pode, o que você merece. Depois que você entende tudo isso, aí você vai reinar. Aí você vai vender, aí você vai trabalhar, aí você vai fazer marketing, aí você vai fazer
tudo que você quer, você vai alcançar os seus resultados, mas primeiro você precisa ser coroada. Se você não for coroada, você não consegue assumir seu reino. E essa mentoria é para mostrar realmente o poder que uma rainha tem. E agora a gente vai ter o evento presencial, né? Que é uma parte que a gente já faz isso no online, mas no presencial a gente tem aquele contato, né? A gente bota as pessoas para cima, traz aquela motivação, que não é o que vai... A gente sabe que a motivação ela para, só que a disciplina que você aprende nesse evento, a forma para você conquistar, que você pode, a mudança de hábitos que vai fazer você manter firme ali. Então, esse evento ele traz isso para ter esse abraço, esse aconchego, esse carinho, essa aproximação. Então, isso é o meu produto. E quando que vai ser? O evento dia 25 de novembro, uma segunda-feira, e vai ser maravilhoso. Inclusive, vamos jogar aqui no ar, que aqui não tem como negar. Eu queria muito que você fosse participar, ou pelo menos que você fosse lá prestigiar a gente, será um prazer. Prazer vai ser meu, vou estar lá. O poder da rainha? Poder da rainha. Poder da rainha. Você vai lá só para trazer mais poder para as rainhas ainda. Isso é uma honra. Eu amo estar nesses espaços. Inclusive, vou fazer um também. E já vou falar o nome aqui também. Por Poder favor. da vida. Vou deixar o convite também para você, para suas alunas. E o intuito do Empodera. Eu falo Empodera porque o Empodera está em tudo. Com certeza. E eu adorei já o poder da rainha, porque empodera. Na verdade, a gente tem o mesmo objetivo, que é fazer com que essas pessoas, que essas mulheres, elas de fato reconheçam o poder interno que elas possuem, para que a partir daí todo o jogo mude, em todos os âmbitos. Então, o Empodera a Vida ele tem o foco realmente de fazer com que as pessoas se entendam, para que os resultados desejados sejam alcançados. Então, vou falar de mentalidade, vou falar sobre a importância da imagem, vou falar sobre posicionamento e comunicação. Uau. Ainda vai ter, sabe o quê, Ana Amaral? Me conte. Um ensaio fotográfico. Uau. E gravação de conteúdo de vídeo. Então, a pessoa ela vai entrar de um jeito, pensando de uma forma, se vestindo de uma forma, tendo as redes sociais de uma forma, e vai sair de outro. Uma nova mentalidade, um novo posicionamento, não só nas redes sociais, mas na vida. Então, Empodera a Vida, no dia 9 de novembro, no auditório Edith Farias da Rocha, em Duque de Caxias, de 8 da manhã até às 18. Uau! Uau, eu já quero ir, eu quero também viver isso. Vamos embora. Conto com você lá. Você sabe que uma... Ai, pode falar, esqueci. São muitas coisas. E acaba dando vários insights durante a nossa conversa. Sim. Que a gente quer perguntar tudo. Mas, Ana, não queria falar, não. A gente tá caminhando pro final, tá? Sério? Sério. Mas foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito Gente, rápido. eu achei que eu fosse ficar tão nervosa, Tamiris. Eu achei que eu fosse ficar tão, assim, ansiosa. E foi tão tranquilo. Foi. E olha que a gente falou de coisas fortes. Sim, sim. Mas fluiu. Eu tenho certeza que quem tá em casa também sentiu o que a gente está sentindo aqui. Sim. Não quer que acabe, mas a gente tem um tempinho. Sim. Mas isso não impede que outros momentos aconteçam. Para a gente continuar o que a gente iniciou aqui hoje. Posso dizer que isso aqui é um início. Não sei do quê, mas é um início. Eu também acredito. E muito poderoso. Poder, tá aqui. Sim. Poder da ação, é empoderamento, é o poder da rainha. Sim. Tem uma motivação. E a gente entende lá na frente porque que as coisas acontecem. Sim. Mas eu queria saber de você, Ana, para além do poder da rainha, para além da sua mentoria, quais são os próximos passos de Ana Amaral? Nossa. É tanta coisa que Deus vai preparando para a gente. Sabe o que eu vejo? Quando um carro está em movimento, a cada metro que ele anda, o farol ilumina mais um pouco. Ele anda e o farol ilumina mais um pouco. Então, eu não tenho uma grande meta onde eu vou chegar. Eu estou sendo guiada por Deus e sendo obediente a Ele. Somente isso. E uma frase que a gente fala de rainha, mas vem de abelha rainha, né? E tem uma frase que eu gosto muito, mas que define muito, acho que é onde eu quero chegar, que é que uma verdadeira abelha rainha coroa outras abelhas para que todas sejam rainhas. Então, eu quero o quê? Eu quero elevar o meu nicho, eu quero elevar o mercado de nail designer, principalmente manicure,
para que as pessoas comecem a olhar, já estão olhando de uma forma diferente, mas que elas comecem a enxergar de uma forma muito mais evoluída e o quanto nosso trabalho é importante na sociedade, quanto que ele traz coisas incríveis para a nossa sociedade. Sim. Eu acho muito legal você falar, trazer logo do início, eu trouxe já. Eu sou manicure, né? E existem pessoas que, de fato, como as que fizeram com você em diversos episódios, como que você falou, que depreciam esse nome e essa figura, essa profissional. Mas você transforma Sim. essa manicure uma profissional mesmo. Sim. Que ela pare de pensar, de fazer continha de camundongo, que a gente chama, né? De pagar ali as continhas, né? E possa crescer dentro da profissão. Então, fazer uma transição de manicure para nail designer. Sim. Já começa por aí. Já muda o jogo. Sim. E para outras coisas. Lógico. Eu tenho certeza que muitas delas olham para você e se inspiram. Sim. Falam assim, caramba. Olha, em cima daquele palco, que você é uma palestrante sensacional, que reúne muitas e muitas pessoas em diversos espaços. Te veem lá e falam, caramba, eu posso ser uma palestrante também. Sim. Posso também contar a minha história de dor, de superação e de luta e inspirar outras pessoas. Então, ela que está ali, que apenas era manicure, ela vai continuar sendo. Sim. Mas ela também pode ser, se ela quiser, sim, uma nail, uma palestrante, uma practitioner. Enfim, a gente percebe que não tem limites para os nossos sonhos, e a gente se permite, de fato, ser guiado. Sim. Deixa a vida levar. Eu compartilho super disso. Eu sei as coisas que eu quero ter. Sim. Mas eu invisto em mim mesma. Não no meu currículo, mas em internalizar cada coisa que eu posso, em cada espaço, como um desses aqui, que eu aprendo, para tirar lições valiosas, aplicar e replicar. Eu sou sua fã. Tem uma coisa, eu estou levantando um movimento agora, nunca visto no mundo Nails antes, que é o movimento da antidesistência. O que é ser uma antidesistente? É você não desistir em nenhuma etapa do processo. Se você for uma antidesistente, não existe a possibilidade. Então, eu quero trazer essa cultura da antidesistência para que ela chegue, porque eu sei que vai chegar. Eu sei que vai chegar, mas ela precisa primeiro levantar essa bandeira da antidesistência. Ela precisa encarar que ela é uma antidesistente, que ela não vai aceitar que dê errado. E que, às vezes, você vai ficar cansada, mas o cansaço, você descansa. Não é para você desistir. Não é. Não é. Você pode até dar uma respirada, pausar. As pausas são necessárias. Sim. A gente merece ter pausas. Eu vou pausar hoje à tarde. Já tomei essa decisão, já comuniquei com todo mundo. Falei, gente, ó, à tarde... E tá pertinho da praia, hein? Mas eu vou dormir, sabia? É bom descansar. Dormir. Porque eu quero. Sim. Porque eu posso e porque eu mereço. Exatamente. E você sabe que quando você se torna uma rainha, você só atrai as pessoas que reconhecem o seu valor. Quando você em volta, até o seu entorno muda, né, Tamires? Muda tudo. Até o senso de merecimento. Como que pode? Total, né? Tudo muda. Mas a gente tem que mudar primeiro. Sim. E eu vi que você faz isso, eu vi que você inspira nisso. Sim. Dessas mulheres, essas pessoas sentarem em outras mesas, se enveredar por outros espaços. O seu evento é um meio de você proporcionar um espaço desses de novas conexões, de novas reflexões, sabe? De tudo. Então, ali você já começa, você cria uma mesa onde não tinha uma mesa. E, a partir disso, você leva outras pessoas... Grava esse nome, tá? O qual? A Mesa. A Mesa. Eu falei sobre isso ontem. Sério? Sim. Ontem, eu realizei o 2º Café de Empreendedoras com minhas alunas e com algumas convidadas. E as pessoas me perguntaram por que estava sendo numa mesa. E eu falei, por que da mesa? Porque a mesa ela tem uma representatividade. Ela traz esse aspecto familiar, porque as pessoas no passado tinham o costume de sentar à mesa com as suas famílias. Hoje está sendo retomado, mas muitos ainda não fazem isso. Na hora de comer, cada um no seu canto, cada um no espaço. E a mesa proporciona esse momento de você sentar junto com pessoas que importam, de você olhar, você conversar,
Você esquece de celular, você desfruta a real presença da outra pessoa. Então, eu valorizo mesas. Eu também amo uma mesa. Principalmente a mesa sem espaço no meio. Vamos falar sobre isso. Eu tô com umas amigas, assim, maravilhosas, que a gente está alinhada na mesma visão, na mesma missão. E nós teremos uma mesa incrível. Mas é daqui a um tempo, um projeto para o ano que vem, que está encaminhando. E como é bom estar com pessoas que pensam e têm a mesma visão de onde querem chegar e a transformação que elas querem deixar no mundo. Que elas querem gerar no mundo. Isso faz total diferença. Total. Ana, que honra conversar com você. Te conhecer mais. E já não vejo a hora de outros momentos. Com certeza. Para poder aprender, para poder, enfim, contribuir. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que outras coisas virão. Mas eu quero fazer um pedido para você. Eu quero que você olhe para a câmera e você deixe um recado sobre o que você quiser para quem está assistindo você. Vai lá. O primeiro passo para você atingir qualquer resultado na sua vida é você se tornar uma antidesistente. A antidesistente, ela não olha para trás, ela não fica pensando se vai ou se não vai, ela simplesmente faz até dar certo. E se você se torna uma antidesistente, você lá na frente vai se tornar uma rainha também. E é esse o desejo que eu tenho para você, que você entre nesse movimento comigo, que eu sei que vai ser de total transformação nas nossas vidas. Ana. Vem cá. E você é o quê? Eu sou uma antidesistente. Aí. Ana, eu tenho até uma dificuldade, às vezes, de desistir. Eu estava vendo um vídeo, outro dia essa semana, sobre desistir. Sabe? A gente tem que ser antidesistente mesmo. Sim. Mas em algumas coisinhas, a gente tem que deixar para trás. Sim, com certeza. Soltar. Exatamente. Para a gente ser antidesistente com o que merece, com o que Sim. importa. Para isso, Com a felicidade, com o seu resultado. a gente precisa soltar. Então, aquela analogia, sabe? De você segurar uma corda. Você está segurando ali, não solta de jeito nenhum. Você precisa soltar para você poder... Principalmente o medo, né? O medo. O medo. Medo de fracasso, medo de julgamento. Medo do que as pessoas vão pensar, do que vão falar. Mas aí, quando você desiste de olhar, de pensar para essas coisas, aí você não desiste de você. Não. Nós não somos. Desista do medo e invista em você. Invista em você. E é com esse recado que eu quero, de verdade, agradecer a sua presença aqui. E desejar muito sucesso na sua trajetória. Obrigada. Pessoal, profissional. Que você siga nesse caminho de muita inspiração, de transformação, carregando muita gente com você. Isso é ótimo. Obrigada, de verdade. Eu que agradeço de estar aqui. A equipe toda maravilhosa. Foi muito bem recebida. E é uma honra para mim estar aqui com você, conversar com você. E vamos aprofundar esses assuntos. Vamos embora. E para você que está em casa, eu quero saber o seguinte. Você gostou desse bate-papo com Ana Amaral? Porque, gente, eu que estou aqui entrevistando, eu amei. Se você gostou, eu quero que você comente. Comenta também quais insights você teve com essa conversa. E se você quer que a Ana volte. Obrigada por ter ficado até aqui, pela sua participação, por seguir, por acompanhar o Empodera Talk. E a gente se vê nos próximos episódios. Até a próxima. Tchau, tchau.